Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a reforma da Previdência, a tão falada reforma enviada pelo presidente Jair Bolsonaro e que já está em discussão no Congresso, mais precisamente na Comissão de Constituição e Justiça. E para debater esse assunto tão importante que mexe com a vida aí de todos os brasileiros, recebemos aqui em nosso estúdio o advogado especialista em direito previdenciário Davi Demartini Júnior, ele que é membro também da Comissão Previdenciária Direito Previdenciário da OAB, Direito Previdenciário da OAB e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Legal. E também o seu Valdecir Buozzi, ele é que é diretor tesoureiro da ACIRP, que representa os empresários, aí, a grande parcela de empresários de Rio Preto. E para começar, quero começar com o Davi. Queria que o Davi traçasse uma explicação rápida, os principais pontos, Davi, dessa reforma apresentada pelo Bolsonaro. Legal. Cumprimentar o Alexandre, agradecer pelo convite, o Buozzi, representando essa importante entidade de instituição que é a CIP São José do Rio Preto. A reforma da Previdência, ela é apresentada, e já aconteceu isso no passado, com a informação de que há um déficit, né, e que esse déficit é insuficiente para pagar as aposentadorias, né? Então se coloca que se não reformar, não vai ter mais Previdência. E aí, então, apresenta um conjunto de propostas, né, onde reduz o acesso das pessoas aos benefícios, e reduzindo assim o acesso, automaticamente o governo ele deixa de ter o gasto, né, ele chama isso de gasto, né, com previdência, e que sobraria dinheiro no caixa do governo. Então, em síntese, é isso. Dentro da proposta, existem várias alterações, né, como, por exemplo, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa vai ser extinta, vai existir somente a aposentadoria por idade. O aumento do tempo mínimo para ter acesso ao benefício de aposentadoria por idade, né, que hoje é de 15 anos e vai passar a ser de 20 anos. Né? A fórmula de cálculo do valor desse benefício, né, inclusive benefícios por incapacidade, né, que ele vai ser calculado inicialmente com 60% da média que a pessoa recebe e depois mais 2% ao ano de contribuição, chegando a uma integralidade com 40 anos de contribuição. Outras medidas, como, por exemplo, a alteração no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como LOAS. Né? LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Onde deixa de ser pago, hoje ele é pago o valor de um salário mínimo, o idoso, né, homem ou mulher com 65 anos de idade, e que não tem condições de se manter ou ser mantido por sua família, né? Ou o deficiente de qualquer idade, aprovado em perícia médica. Esse benefício ele vai ter uma alteração, ele vai passar a ser de R$ 400 aos 60 anos de idade e até os 70, a partir dos 70 que passa a ser de um salário mínimo então. E tem um outro detalhe, é que esse idoso não pode ter qualquer patrimônio. Qual que é o qualquer patrimônio? O patrimônio é limitado a 90... Vou arredondar para 100 mil, tá? Que é mais ou menos o valor do Minha Casa Minha Vida. Então, se ele tiver um patrimônio acima de 100 mil reais, ele já não tem acesso ao benefício. O que é complicado, porque, veja bem, qualquer imóvel hoje, em São José do Rio Preto, né, grande maioria dos imóveis, ultrapassa 100 mil reais. Então, às vezes a pessoa recebeu de herança ou conquistou esse imóvel, pagou parceladamente ao longo da vida. Não né? programa, né? Isso. E aí ele... Então, isso impede. Então, assim, a gente coloca a posição da OAB, dos advogados previdenciaristas, é o seguinte: a gente não é contra uma reforma da Previdência, mas a Previdência Social ela tem que ter o caráter de proteção, né, social. Então, ele não pode jamais fugir. Então, essa reforma da forma que está colocada, e aqui não vou criticar a figura do governante ou do ministro. Quando eu falo do governo, eu falo de uma forma geral, independente de qual seja a sigla que esteja lá. Mas ele tira essa proteção social. Né? Então, é por isso que é importante dizer para as pessoas o que vai acontecer com elas. Né? Porque a gente, às vezes, ouve algumas pessoas dizendo: não, mas essa reforma vai acabar com privilégios. A gente fala: mentira, não vai acabar com privilégios. Ele está chamando de privilegiado o cara que ganha R$ 2.200. Esse cara não é privilegiado. Então, a gente tem que apontar esse tipo de coisa para dizer para a população exatamente o que está sendo discutido. Legal. Quero ouvir a visão do seu Valdecir, aí, representando os empresários. Qual a visão do empresariado, seu Valdecir? Os empresários defendem uma reforma justa e algumas adequações nessa reforma. Por exemplo, é lógico que algumas coisas mudaram. Eu concordo com a proteção
social. Acho que é importante. A gente, até antes de começarmos o programa, a gente estava batendo um papo aqui. É importante, a gente sabe, R$ 400, por exemplo, isso que o Davi falou, é impossível uma pessoa viver com esses recursos. Porém, eu não posso também parar o Estado, né? O Estado tem que honrar e a gente precisa que venham investimentos. E os investidores, principalmente investidores de fora, ele quer uma segurança do Estado. Então, eu acho que tem algumas coisas. Há alguns privilégios, a gente acha que há. Por exemplo, tem situações que um militar, por exemplo, aposentou, faleceu, deixou para uma filha solteira, e essa filha vai ficar com isso até o final da vida. Então, a gente acredita que tem os privilégios, mas também eu sou favorável a uma análise profunda da situação atual, conhecer a verdadeira, porque a gente tem ouvido teorias que está com déficit e terá um problema. E tem uma ou outras teorias aí dizendo que não é tão feio assim. Então era importante debruçar sobre esses números, conhecer a realidade. Agora, que a população hoje vive mais do que vivia no passado, isso é verdade. O trabalhador, ele está exercendo um trabalho que não desgasta como que era na década de 60, na década de 70, que era mais braçal. Então, eu acho que ele pode e deve trabalhar um pouquinho mais. Tá? Mas eu acredito na proteção social também. A CIP defende a proteção, a gente também não pode fazer loucuras. A gente gostaria que fosse feita uma análise, entendesse a real situação, tá? Mas que fosse algo que o Estado pudesse honrar, né? E ter recursos para bancar outras necessidades, como infraestrutura, educação, né? A própria saúde, que são básicas para qualquer tipo de cidadão. Essa questão dos números que o senhor falou, a gente tem hoje números seguros para trabalhar? Qual seria o déficit real da Previdência? Existe, Davi, algum estudo que mostra isso? Existe. Embora, assim, o cálculo, a Constituição Federal fala o seguinte, que a Seguridade Social, ela sempre tem que ser, ela pode ser alterada, mas ela sempre tem que preservar o equilíbrio atuarial e financeiro, tá? Então, só para se ter ideia, desde a Constituição de 1988, então criou-se a Constituição Federal, promulgou a Constituição Federal e depois, na sequência, em 91, aprovou uma lei, que é a lei que rege os benefícios. Dessa lei de 1991, já houveram mais de 100 alterações. Então, assim, a alteração ela acontece constantemente, né? Micros reformas, como a gente pode dizer. Agora, para ter uma reforma, é preciso sempre ter o cálculo atuarial financeiro. Esse cálculo atuarial não foi apresentado no texto da reforma, né? Por quê? A reforma ela foi feita, o texto da reforma foi construído basicamente por economistas, né? E aí eles enxergam o país como um pouquinho desse que o Boas falou, olha, nós precisamos de ter outros desenvolvimentos, né? Tem que ter a proteção, mas tem que ter saúde, tem que ter educação, etc. Só que o que está colocado, e não vou falar denúncia, mas o alerta que a gente faz é o seguinte, a economia que vai se fazer com o dinheiro da Previdência, ela não vai para esses setores. Primeiro por quê? Só fazendo rapidamente um resgate histórico, assim, as aposentadorias começaram com cada instituto de cada categoria. Elas era capitalizado, cada um fazia uma poupança gigantesca e conforme tinha o benefício lá de acidente de trabalho ou morte, pagava. Esse dinheiro, no determinado momento, foi utilizado pelo governo para fazer infraestrutura, tá? Depois, na década de 50, se eu não me engano, criou-se o INPS, ele juntou tudo num só e começou a pagar os benefícios. Em 88, e o sistema era de capitalização, fazia essa poupança. E aí, o que aconteceu? Quando juntou tudo, mudou a capitalização para contribuição àquela que o sistema solidário, né? Eu pago hoje, o que eu pago hoje, já pago aposentado, que é o que está hoje. Então, assim, quando promulgou a Constituição em 88, pensou-se em proteger esse sistema, né? E aí criou verbas específicas dentro do sistema chamado Seguridade, que é para saúde, assistência e previdência, tá? Trouxe, por exemplo, trabalhadores que não tinham contribuição previdenciária direta, como os trabalhadores rurais, para a previdência. Então, obviamente que isso vai causar um déficit. Mas isso não havia problema, por quê? Ele era da assistência, está na previdência, está dentro do mesmo conjunto. Hoje, quando você fala em número da reforma, esquece isso.
Entendeu? Então, inclusive, você desvincula. Da criação do Plano Real, o Alexandre Boazzi, começou a desvincular dinheiro da Receita da Seguridade Social. Então começou com 20%, hoje 30%. Então quando a gente fala que tem déficit num setor onde todo ano se retira 30%, e esse 30% não vai para a educação ou para a infraestrutura, vai direto para pagamento de juros da dívida. Então, o que a gente precisa falar para a sociedade é o seguinte: já tira 30%, vai tirar mais para pagar juros da dívida. Ou seja, ele vai receber, só para ter assim, um exemplo simples. Hoje, se eu ficar inválido pela lei atual, eu vou ter uma média de um benefício de R$ 3.000 em razão daquilo que eu contribuo. Tá? Se aprovada a reforma, eu vou receber 60% dessa média. Então, eu inválido, com criança para cuidar, vou receber ao invés de 3.000, vou receber 1.800. Tá? Então, tem que justificar para a sociedade e para essa pessoa que ela vai receber 1.800 porque os outros 1.200 vai para pagar juros da dívida. Então, veja bem, não seria melhor antes resolver o problema lá? Olha, será que a gente deve isso? Ou outras questões, entendeu? O Brasil e acho que a Estônia são os únicos 2 países que não tributam dividendos. É um paraíso fiscal. Não estamos falando aqui do cara que recebe 2, 3, 5 mil. Grandes fortunas, você né? entendeu? São grandes fortunas. Então, assim, será que a corda não tem que primeiro... Não vai estourar, mas não tem que primeiro mexer do lado de lá para depois mexer aqui embaixo? Do 1 tri que o Paulo Guedes quer, 84% está saindo do regime geral de previdência. Aposentadorias, amparo assistencial, né, que é o LOAS, e PIS. 84% de 1 trilhão. Então, quem está pagando isso, então não está retirando privilégios. É isso que a gente tem que dizer. Por quê? Porque a maior parte dessa conta, quem está pagando são os aposentados que recebem, na média da aposentadoria, 90% dos aposentados do INSS não ganham mais do que 3 salários mínimos. Então, não está mexendo em privilégio. Essa questão, Boaz, por exemplo, das filhas dos militares, já foi alterada lá em 2011. Desde 2011 não tem mais. O teto da Previdência para o servidor público já foi lá em 2003, entendeu? E agora tem que ter a questão do regime complementar. Então, algumas distorções estão sendo colocadas hoje como ponto da reforma, ela já foi resolvida. E outras questões, por exemplo, vamos acabar com a aposentadoria dos políticos, dos deputados. Ok. Dentro de 1 trilhão, isso não dá 0,05%. Então pode acabar, mas nós não podemos assim, prejudicar a população mais pobre sobre o argumento de que vai acabar com a aposentadoria dos políticos, entendeu? Um dos modelos propostos, o Boaz, a gente até conversava, é o sistema de capitalização, em que a própria pessoa ali deposita, faz a sua poupança e no fim, na aposentadoria, ela resgata isso. Você acha que é um modelo válido? Olha, é um modelo alternativo, mas tem, na minha opinião, alguns problemas, né? Primeiro, tem que ter a disciplina para fazer separar esse dinheiro e fazer essa reserva. E segundo, a população mais pobre às vezes não tem esse recurso. Ela entre comer e guardar, ela prefere comer. Entre cuidar da saúde e aplicar isso, ela vai fazer um primeiro básico, aquilo que é uma necessidade básica dela. É isso que a gente entende. Agora, o lado do empresário, é importante se diga que é caro. Hoje se pega muitos jovens, eu sou também professor universitário, que ele não tem o desejo de ser empresário. Ele fala, não, eu conheço uma história de alguém da minha família que montou e quebrou. Melhor ser empregado. Melhor ser empregado, é líquido e certo. Os encargos sobre a folha, e a gente está falando de uma retomada, o Brasil precisa retomar, os encargos sobre a folha, tem a parte que o empregado paga, mas tem a parte que a empresa paga. Né? Ele é alto para a empresa, é alto. E nós precisamos fazer com que as pessoas tenham renda. Então a gente tem que diminuir isso, tá? Para que possa estimular a geração de empregos. Aí essas pessoas melhoram a renda, né? Para fazer uma previdência, inclusive complementar, para consumir, que ajuda o empresário, ajuda o país com a arrecadação de impostos. A gente tem que fazer uma distribuição de renda, um trabalho, uma estratégia pensando em desenvolvimento e distribuição de renda. E aí eu acho que melhoraria esses cenários. A questão da sua pergunta inicial, por exemplo, nós temos o Chile, né, que adotou esse método, e a gente tem informações de suicídio, porque a hora que a pessoa chega na época da aposentadoria, aquilo que ela fez, ela percebe que não dá para manter. Né? Miséria, há casos, né? até de casal combinarem e os dois se suicidarem, porque os recursos não são suficientes. Tá? Então, aquilo que o Davi falou,
nós acreditamos também, nós precisamos verificar o ponto. A Previdência realmente dá déficit. Tá? Agora, com relação a tempo, que antigamente se aposentava, hoje a idade mínima é 53 anos. Né? Não, Atual... na verdade, hoje não tem idade mínima. Se uma mulher com 30 anos de contribuição tiver 48 de idade, ela aposenta. E o homem com 35 aposenta, independente de idade mínima. Mas aí entra o fator previdenciário. Entra o fator. Em todos os casos, só não entra o fator previdenciário quando a idade e o tempo, e der esse ano 96 para o homem e 86 para a mulher. Que aí ela pega o 100%. Fora isso, fator previdenciário. Teto, Porque, então, esse é um outro fator. A maioria das pessoas estão na base e não estão conseguindo. Nós temos hoje a figura do microempresário, do MEI, que a gente percebe que muitas pessoas estão indo. Hoje ele bateu o recorde de aberturas de MEI. O que é o MEI? Muitos estão abrindo por necessidade e não por oportunidade. Os negócios devem ser abertos porque eu vejo uma oportunidade de ganhar dinheiro ali. Pô, tá faltando isso na cidade, não tem, é uma oportunidade para montar um negócio. E o que está acontecendo? Eu não consigo me empregar. Eu perdi meu emprego há 6 meses, eu não consigo arrumar emprego. Eu monto um MEI, né? E isso é ruim porque ele montou por necessidade, ele não estava preparado e não tem o capital. E a contribuição de quem é MEI para a Previdência é quase nada, é um valor insignificante, né? E ele vai aposentar por idade, na atual regra, né? E com salário mínimo. Justamente. Então, isso é ruim porque essas pessoas lá na frente terão necessidades maiores do que quando tem no atual momento, que são mais jovens. Fica doente, um plano de saúde é mais caro, né? Tem que se alimentar, precisa de algumas necessidades que vão aumentar. E aí a gente precisa de ter uma aposentadoria mais justa. Aí sim. Mas a gente precisa ter um país que consiga voltar a crescer. Um país que honre os compromissos e que passe confiança para o mercado, para a nossa economia voltar a oxigenar e gerar emprego, e gerar renda e, se possível, né, as pessoas começarem a fazer uma previdência complementar, se disciplinarem para isso. É isso que a gente prega. O que vocês, como representantes aí das respectivas categorias, acharam daquela audiência do ministro Paulo Guedes na CCJ? Aquilo contribui para alguma coisa, para aprovar ou não aprovar? Eu acho que tem pessoas que são contra por ser contra, ou seja, eu não estou nesse governo, eu sou contra, né? Eu acho que a postura tem que ser séria, a gente precisa conhecer as causas. Você fez uma pergunta para o Davi, os números são conhecidos, né? Na realidade, a gente tem informações do que o ministro fala. O Davi tocou no assunto, os cálculos autoriais não foram revelados, né? Então, era importante vir com números, com uma auditoria independente, ou seja, não é números fabricados por esse ou por aquele técnico, é um número que foi feito em cima da realidade, que foi verificado por um auditor independente, por uma empresa de auditoria reconhecida e independente, e que mostra para a sociedade, para as pessoas, para os deputados e senadores que vão debruçar sobre isso e criar essa nova reforma, a realidade. Tá? Que aí a gente vê o que a gente pode e deve tirar, que realmente vai atrapalhar e vai trazer problemas para o futuro, e aquilo que a gente pode conceder a mais em função do benefício, em função dessas causas sociais, tá? Desde que não prejudique o país, tá? E seja algo que dê para ele honrar, tanto para o empregado, né? E ajudar o mercado a crescer. Eu concordo com tudo aí que o Boaz falou. Eu acho que assim, o debate tem que ser, e aquela audiência que aconteceu, assim, o final dela meio que retratou um pouco que o debate naquele momento, ele não foi para tirar dúvida dos parlamentares ou da sociedade. Foi né? um confronto. Eu acho que assim, foi um confronto. Então, quem estava já tem a opinião contra a reforma, quem é a favor da reforma, então, uns tentaram blindar, outros atacar, e até tiveram informações importantes, né? Porque algumas pessoas deram dados, né? Ou contrariaram dados. Mas eu não acho que aquela audiência ela vai servir para convencer algum parlamentar. Eu acho que assim, o que vai convencer o parlamentar é a opinião das ruas, das pessoas. Sociedade. A sociedade, eu acho que é essa sim, entendeu? O funcionalismo é o grande vilão da Previdência mesmo, como dizem? Olha,
o funcionalismo, dentro da Constituição Federal, voltando, né, ao que aconteceu lá em 88, ele não foi incluso nesse sistema de seguridade social. Porque, veja só, o servidor público, ele é remunerado pelo Estado para prestar serviço à sociedade. Então, não precisaria de ter um plano de previdência, porque ele já vai ser o Estado que vai pagar ele depois no final. Agora, esse servidor público, mudou-se o entendimento depois, que falou assim, ó, esse cara também, ele usa do serviço público, então ele também tem que pagar. Então, aí trouxeram ele para a conta da Seguridade, mas dentro da conta, o pagamento dos benefícios dos servidores públicos, ele tem que estar no orçamento fiscal. Tá, mas hoje quanto ele representa da Previdência? Então, quando trouxe, ele vai representar muito, porque ele não estava nessa conta. Mais de 50%, né? Sim, não, bem mais. Por quê? E os militares mais ainda, entendeu? Porque ele não estava nessa conta, ele foi incluso depois. Então, o sistema não estava preparado para receber. Então, e quem pagou por isso, né? Quem pagou para a Previdência, esses recursos estavam lá por quem pagou. Isso. Acabou sendo, Acabou vamos dizer, sendo, desviado, né? porque lá, como tinha... Então, assim, ó, nós temos o serviço de prestar bom estado, vamos ter bons servidores e remunerá-los bem. E quando ele não é na atividade, nós vamos permanecer essa remuneração. Ok, então não tinha uma limitação de teto, por exemplo. Isso foi se criando depois, né? Então hoje você tem altos salários, grandes benefícios, por quê? Porque não tinha qualquer limitação. Bom, a gente sabe que tem a elite do funcionalismo, A elite do recebe funcionalismo. 30, 40 mil reais por mês, aposentados há muitos anos, né? Sim, 35, 40 anos, a pessoa... Pessoas, na realidade, isso no passado ocorreu, ó, algumas mudanças, né, que foram feitas aí, como você citou, corrigiu isso. Mas nós temos pessoas que se aposentavam com 44, com 48, com salários igual a esse que você falou. Entendeu? Então, em plena condição de trabalhar. De trabalho, né? de produzir. E isso pesou, né? E na realidade isso ajudou a descapitalizar o fundo que lá Por isso que a tinha. gente fala, a gente não é contra uma reforma, mas sim, a aposentadoria por de contribuição, talvez um benefício que não precisa de fato continuar existindo. Mas a idade mínima não precisa ser tão avançada, entendeu? A ponto de impedir algumas populações a chegar. Porque provavelmente na nossa atividade, como jornalista, como advogado, empresário, talvez a gente consiga ultrapassar tranquilamente 65. Mas o cara que está no campo, o cara que está na indústria metalúrgica, o cara que está no chão da fábrica, ele vai chegar porque ele não tem opção, mas é muito mais difícil para ele. Até porque se ele chegar numa situação hoje de desemprego da forma que está, ele não volta tem opção. nunca então mais, ele tem né? direito a aposentar e não vai mais conseguir. Por quê? Porque ele está empregado. Mas eu acho assim, por exemplo, você citou uma coisa antes, Davi, dividendos, né, que é isento aqui em vários países, mas a carga tributária é alta. Então, na época, o dividendo já foi tributado aqui no Brasil. Ele deixou de ser para um aumento da carga tributária. O empresário brasileiro hoje paga uma das mais altas cargas tributárias, né, do mundo. E, na realidade, isso tem que ser repassado por o consumidor. Então, o consumidor, além de pagar os impostos que ele vê descontado no seu olerite, ele paga impostos indiretos que são repassados no preço, por exemplo, do leite que ele compra no supermercado para levar para os filhos. Certo. Há impostos. Então, ele tem o direto e tem o indireto. Esse indireto é repassado para os empresários. É regra do jogo, não dá para bancar. Então, uma alta carga tributária reflete em cada um de nós cidadãos, tá? E reflete mais naquele que tem menor renda, tá? Então, uma carga tributária mais justa, tá? Ela faria com que os preços baixassem, ela estimularia. Eu gostaria que o Brasil, a gente tem, em Rio Preto é uma terra que a gente vê muitas pessoas ainda com vontade de empreender, mas essa não é a realidade do Brasil, né? E mesmo aqui em Rio Preto eu já vejo pessoas que falam, não, eu não quero, meu pai é empresário, pô, tem noite que ele não dorme pensando nos compromissos que eles têm. Então a gente precisa adequar isso, tá? O empresário, ele precisa gerar emprego, mas ele tem que dar conta de pagar. O governo precisa ser mais produtivo, né? A máquina do Estado tem que ser mais produtiva. Se você for em cidades menores, talvez a prefeitura seja a que mais emprega. Tá? Agora a pergunta que se faz, precisa de todo mundo? Né? Tem cargos que é necessário, importante, mas tem alguns lugares que virou cabide de emprego, às vezes não é tão necessário, e aí não paga bem. Era melhor pagar melhor para uma pessoa competente e não ser um balcão ali para ajeitar os aliados políticos, colocar e remunerar bem aquele profissional. Eu sou a favor da boa remuneração, tá? Mas colocar a pessoa na quantidade certa e que seja efetiva, ou seja, produza. Uhum.
Legal. Davi, quero perguntar para você, eu sei que você participou de um debate na Rio Preto Prev, falando aqui para Rio Preto, para os servidores municipais, como é que está a situação da Rio Preto Prev, o que foi debatido aí nessa audiência? Foram apresentados alguns números, né? Existem duas situações. A primeira é o seguinte, como fica Rio Preto Prev com a reforma da Previdência, né? E qual a Muda situação alguma dela coisa hoje? automaticamente Vai ou mudar, não? porque veja bem... É vinculante a reforma? Ela é vertical, né? Então, assim, hoje a Rio Preto Prev, ela não tem um plano de previdência complementar. Então, e em razão disso, então você não tem teto de contribuição, exceto agora para os novos que vão entrar. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que criar um plano de previdência complementar. Agora, na prática, isso vai atingir poucos grandes salários, porque a maioria dos benefícios, a média do benefício da Rio Preto Prev é de 4 mil e poucos reais, entendeu? Ou seja, que está dentro do teto da Previdência, né? Então, assim, a reforma ela vai impactar? Vai, né? Para o servidor, então, por exemplo, o servidor já está aposentado, não vai alterar nada? Não vai alterar, depende. Se ele morrer, os seus dependentes vão receber 60% do que ele recebia. Né? Acabou a integralidade para a pensão, né? Não vai ter mais, né? E dentro do regime próprio, tem uma outra questão que é o seguinte, é que se o regime ele for deficitário, existe a incidência de uma contribuição extraordinária, né? Porque o aposentado do regime próprio continua contribuindo. Então, além dessa contribuição ordinária, pode incidir contribuição extraordinária para quem ganha acima do salário mínimo. Então, assim, existe um risco de, se o sistema não for mais saudável, né, os aposentados terem que arcar para a manutenção disso. E aí um outro ponto é a saúde financeira do próprio regime, né? É uma preocupação que existe. Os números apresentar, o cálculo atuarial, ele sempre prevê assim, olha, nós temos saúde para tantos anos e dali para frente não tem mais. Então, assim, apresentado em Preto Prev, ele traz uma saúde para 30 anos, basicamente. Agora, dentro de quando a gente fala de previdência, está distante da gente pensar agora para 30 anos, né? Mas não temos que pensar só nas nossas gerações, ou quem já está daqui 30 anos eu já morri. Então, tem que pensar que o sistema tem que funcionar até lá. Para isso, o que tem que fazer? O município tem que fazer aporte, né? Então, para ficar redondo hoje, existe um déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Este déficit não existe só na Preto Prev. Todos os regimes têm, é comum existir esse déficit. Significa que está quebrado em Preto Prev. Mas o município ele tem que fazer aportes, grandes aportes, para poder minimizar isso, né? E outras coisas vão contribuir. Por exemplo, não fazer concurso público. Então você tem que pagar o aposentado e você deixa de arrecadar. Porque você está terceirizando o serviço, as pessoas contribuem para a Previdência. O regime geral não está entrando dinheiro na Preto Prev. Então esse é o cálculo que tem que fazer lá na frente. Então, assim... vai sair mais, vai entrar menos. Preocupa, assim, qual passo vai dar. Então, a situação assim, hoje, da forma que está hoje, dá para controlar bem do que vai acontecer, tá? Mas tem que ficar muito atento, né? Os servidores têm que exigir do município aportes, independente de quem é o prefeito, tem que exigir aportes grandes. Acho que um resumo disso seria fazer com uma certa responsabilidade. A gente tem algo e tem que garantir para que as pessoas que estão prestes a aposentar ou as pessoas que estão entrando no mercado hoje consigam ter uma aposentadoria na sua velhice com uma dignidade mínima, né? Para que tenha eu diria, uma vida de aposentado com dignidade lá no final da sua vida. E, para isso, o pessoal deveria fazer com responsabilidade. Por isso que eu defendo um levantamento atuarial, entender realmente o que está acontecendo, tá? E, dentro disso, fazer projeções e as adequações necessárias. Às vezes vai ter que cortar um pouco cada um vai ter que dar conta. Isso daí é nosso. Cada um vai ter que dar a sua contribuição. Mas a gente não pode atravancar. As pessoas, né? Tem pessoas que a gente conversa que está próximo de aposentar e fala, pô, bem na minha vez, eu banquei para todo mundo, agora que chegou a minha vez. E a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que perpetuar isso. Então tem que ser algo de muita responsabilidade que vai afetar a vida de muitas pessoas. Então, eu acho que tinha que ter muita responsabilidade e muita seriedade nisso. Não pode ter um embate, sabe? Não pode ter, não é porque você não é do meu grupo, tigrão, não é porque você não é do meu grupo, não vou aprovar. É boa para o Brasil, mas coerente com a nossa realidade, coerente. Um pouco, cada um vai ter que ceder, tá?
mas com muita responsabilidade. Legal, No gente. Brasil. Infelizmente o tempo é curto aqui, meia hora passa voando. Quero só finalizar com o Boazzi. A CIRP, como entidade forte, aí, uma das mais fortes do país, tem feito gestões junto a deputados, tem conversado com Brasília ou está acompanhando de longe? Nós temos conversado via Federação do Comércio, que é a Federação, a Facesp, que fica em São Paulo, e sempre que a gente tem oportunidade, a gente tem essa bandeira de imposto, a gente tem uma bandeira de gasto com seriedade no governo. Então a gente pede que leve com seriedade, que estude, tá? E essa reforma, se tiver do jeito, se não ocorrer, tá? Ela vai trazer consequências ruins para a economia, mas também pregamos uma reforma com seriedade e com responsabilidade. E vocês acham que aprova? O que tem visto até agora vai ser aprovado? Olha, eu acredito que se for aprovada, ela vai ter bastante Muita mudança, alteração, né? Do jeito que está, acredito que não. Eu acho que não. Tá bom, gente. Agradeço ao David Martini Júnior, advogado especialista em Direito Previdenciário da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, o Valdecir Buozzi, diretor tesoureiro da CIRP, Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. Muito obrigado aos dois. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Um grande abraço e até a próxima.